Tá, antes da gente continuar, então, só para... Então, algumas pessoas vieram perguntar e eu acho que uma coisa ficou meio confusa aqui. Eu vou, então, retomar essa parte antes de... Então, o que que é essa curva, né? Então, só para a gente entender, imagina o seguinte, né? Então, eu vou fazer o meu experimento. Um ponto importante aqui é que essa curva aqui representa um único experimento. Significa que eu pego o meu objeto, esquento esse objeto, mantenho esse objeto a uma certa temperatura que eu escolho, e aí eu vou lá com o meu detector e, com aquele objeto naquela temperatura, eu olho o quanto de radiação que ele emite com a frequência tal, ou comprimento de onda tal. E aí eu vou lá na minha curva e ponho um pontinho. Aí eu vou de novo e olho para esse mesmo experimento, a única coisa que eu faço é, tá bom, e quanto que ele mede, quanto que ele emite nesse outro comprimento de onda? E vou fazendo isso, né, para vários comprimentos de onda. Então, o mesmo objeto emite radiação em todos esses comprimentos. A luz do Sol, né, o Sol, ele emite em toda a região do espectro. Ele emite mais na região do visível, mas ele emite uma grande quantidade no ultravioleta e no infravermelho, né? Tanto é que ele esquenta a gente. Mas ele emite também na região de raio-x e ele emite na região de micro-ondas e ondas de rádio. Então isso significa, por exemplo, que o Sol interfere, né, com as comunicações de rádio que a gente tem aqui na Terra. Tanto é que, né, existem fenômenos no Sol que ocorrem de vez em quando, que são explosões solares, onde no momento que ocorrem essas explosões, né, você tem ondas com grande intensidade de radiação, e essas ondas de grande intensidade de radiação vêm em toda a região do espectro de novo, mas significa que ele aumenta, né, a intensidade de radiação que chega aqui na Terra, e em determinados momentos isso pode interferir, né, com equipamentos eletromagnéticos. Então existem momentos onde você tem, né, interferência do Sol maior do que normalmente a gente tem todos os dias. E isso pode atrapalhar, né, nossas comunicações. Então isso acontece. Então é importante entender que essa curva, né, ela representa um objeto, né? Então um objeto está emitindo em todas esses comprimentos de onda aqui. E aí, né, de novo, voltando. Então a gente está numa situação na qual, no final do século XIX, começo do século XX, a gente tem as pessoas fazendo esse tipo de experimento aqui, observando isso, e aí quando elas tentam explicar isso por radiação eletromagnética normal, né, ou, né, usando ondas eletromagnéticas, a gente observa uma curva assim, que significaria que, né, se a gente fosse imaginar que o Sol é um corpo negro, o Sol deveria estar emitindo uma quantidade infinita de raios gama, né, que deveriam estar chegando até a gente. O fato da gente, né, fazer essa medida e o fato da gente estar vivo significa que essa premissa, né, ou esse resultado está errado de alguma forma. Então a gente precisa explicar isso, né? E aí entra em 1900 o Planck, né? Então o que o Planck fez foi tentar resolver esse problema. E ele resolveu esse problema, né, um pouco no desespero, né? Ele não estava dando certo, né? Usar essa descrição eletromagnética não estava funcionando, né? E aí o que ele falou? Ele falou o seguinte: olha, eu vou pegar a ideia mais simples que eu posso ter, né, que é relacionar a energia que está saindo do meu corpo negro, né, e dizer que a energia está associado à frequência ou ao comprimento de onda. Então ele propôs uma relação que era a energia emitida é igual a uma constante vezes a frequência.
E isso, né, significa então que ele estava dizendo que a energia que estava sendo emitida nesses pacotes, nesses quanta de frequência, associados a essa constante H, que hoje a gente chama de constante de Planck. A gente, aqui já dando um passo para frente, a gente vai ver essa equação dessa forma. A gente também pode escrever essa equação dividindo tudo e multiplicando tudo por 2π. Então a gente pode fazer H sobre 2π, 2π vezes F. E aí, como essa grandeza aqui aparece muito para a gente, né, a gente, ao invés de chamar H sobre 2π e carregar o 2π, a gente dá um outro nome, que é um H cortado. Então, a gente vai ver H cortado, sempre lembrando que quando a gente vê um H cortado, significa só que é o H sobre 2π. É um número. E aí, 2F, 2π, lembrando, 2π é igual a 180 graus. Né? Então, se a gente dá uma volta completa por unidade de tempo, isso é a frequência. Né? Se a gente estiver pensando em 2π voltas, né? 2π radianos por unidade de tempo, a gente tem então agora o que a gente chama de frequência angular, né? Então, que é uma unidade de radianos por segundo, em vez de voltas por segundo. Então, 2π vezes F, a gente dá um nome de ômega. Então, essa relação pode ser escrita H vezes F ou H cortado ômega. Tanto faz. Então, na física, a gente costuma utilizar esse cara aqui. Mas vejam que é exatamente a mesma coisa, eu só multipliquei e dividi por 2π. Ok. Ele propôs isso aqui, né, que é a relação mais simples que existe. Então, não tinha nenhuma razão, em princípio, para propor algo dessa forma. Né? Quando ele faz isso, então lembrando, né, a gente tem essa relação que vai, a intensidade vai com 1 sobre lambda à quarta, e ela explode para lambda muito pequeno. Quando a gente faz isso aí que a gente chama de quantização, né, dizer que a energia segue essa relação aqui, a gente cai numa outra equação, que tem essa cara aqui. Ok. Aí a gente precisa agora usar um pouquinho de intuição para mostrar. Se eu pegar e fizer um gráfico dessa curva, né, ela vai ser exatamente isso aqui. Né? Mas em vez de fazer um gráfico e mostrar, a gente vai fazer isso de forma mais intuitiva. Né? Da seguinte forma. Então eu tenho um produto de uma coisa que vai com 1 sobre lambda à quinta e uma outra coisa que vai com exponencial de 1 sobre lambda a menos 1. Todo mundo já viu o exponencial? Quem não viu? Beleza, tá bom. Então, exponencial. O que é esse E? Esse E aqui nada mais é do que um número irracional, né, aproximadamente igual a 2,7. Que vai, né, de maneira infinita. E é um número que a gente utiliza muito e vai utilizar muito aqui. Então, na verdade, o que a gente está pensando aqui é o seguinte. Toda vez que a gente vê um E, a gente pode imaginar que a gente tem esse número aqui elevado a alguma coisa. Né? Então, E ao quadrado significa 2,7 blá, 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 vezes 2,7. Né? E aqui a gente está fazendo, então, esse número elevado a 1 sobre lambda. Isso significa o seguinte, que
Quanto que vale exponencial de zero? Não ouvi. 1. Porque qualquer número, e ele é um número, elevado a zero dá 1. Quanto que dá exponencial tendendo a infinito? Ele tem, então, deixa eu colocar isso aqui, se alguém vê isso aqui. Então, o limite do x tendendo a infinito da exponencial de x deveria ser infinito, porque eu estou pegando um número que é maior do que 1. Então, se eu pego um número que é maior do que 1, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, 4. 2 elevado ao cubo, 8. 2 elevado à quarta, 16. E ele vai aumentando sempre, né? Então, se eu pegar o 2 e elevar ele a um número muito grande, ou pegar o 3 e elevar ele a um número muito grande, ele vai ficar um número muito grande. Então, limite de x tendendo a infinito tem que ser tendendo a infinito. Certo? Lembrando sempre, então, que o e é um número entre 2 e 3. Pode botar dessa forma. Ok, então, se eu agora fizer o lambda virar um número muito grande, então essa região aqui, o que eu espero dessa parte aqui? Ela vai para quanto? 1 sobre um número muito grande dá quanto? 0. Então esse pedaço aqui deveria tender a 0. Deveria ir para 0. E esse cara aqui? Bom, se esse cara é um número muito pequeno, 1 sobre um número muito pequeno dá um número o quê? Grande. Então eu estou tendendo a exponencial de um número muito grande. Ou seja, exponencial tendendo a infinito. Só que isso aqui é infinito menos 1, infinito. 1 sobre infinito, 0. Então eu tenho uma coisa que tende a 0, uma coisa que tende a 0, ele vai para 0. Certo? Então ele vai para 0 aqui. Esse cara aqui, quando o lambda tende a 0, o que acontece com esse cara aqui? Oi? Vai ficar muito... exato. Quando o lambda tende a 0, esse cara tende a infinito, esse cara tende a 0. Só que esse cara tende a infinito agora, né? Aí tem um problema. Porque eu vou ter um número que é infinito vezes 0. O que dá infinito vezes 0? Por que dá 0? Hã? Depende. Então, assim, toda vez que a gente tem 0 vezes infinito, ou 0 sobre 0, ou infinito dividido por infinito, a resposta é depende. Vou apagar aqui. Por quê? Eu tenho que olhar como que essas coisas se aproximam do zero. Então, a verdade é que, enquanto esse cara aqui está indo para zero, né, e está indo para infinito nesse caso, né, 1 sobre, com essa potência quinta, uma função exponencial ela vai para zero sempre mais rápido do que qualquer potência. Então, lambda elevado a qualquer potência, que eu vou chamar aqui de n, né, ele vai para zero muito mais devagar, ou mais devagar, do que exponencial vai para zero elevado a lambda. Né, ou 1 sobre lambda nesse caso. Certo? É como se eu estivesse fazendo o seguinte gráfico. Se eu plotar como que lambda quinta vai para zero, né, ele faz isso aqui. E a exponencial, ele faz isso aqui. Isso significa que, se eu pegar o produto deles, sempre o exponencial vai estar menor.
Eu pego o produto desses dois caras para um certo valor de lambda e o exponencial é um número menor. Então, conforme eu vou me aproximando do zero, o exponencial sempre ganha. Então, esse cara aqui vai para zero. Então, esses dois caras estão nessa relação aqui. Então, os dois lados, essa função aqui, vai me dar esses dois extremos. Né? E vai para zero quando o lambda é muito grande e vai para zero quando o lambda é muito pequeno. Ok. E aí, também dá para perceber o seguinte, que se isso é verdade, ele vai para zero aqui e vai para zero aqui, de alguma forma, né, ele tem que... Aqui dá para ver que ele é sempre positivo, né? Então, para valores de lambda positivo, esse número é sempre positivo. Então, de alguma forma, ele tem que subir e depois descer. Então, apesar da gente não ter feito exatamente o gráfico dessa função, né, a gente imagina que ela deva ter uma cara que sai do zero, cresce até um certo ponto e depois cai de novo. Por que a gente está fazendo isso? Eu poderia mostrar o gráfico para vocês, mas é porque a gente pode ter, só de olhar para uma equação, mais importante do que a equação em si, é o que ela dá para a gente. É intuir o que essa equação está descrevendo, qual é o tipo de gráfico que eu vou obter a partir dessa equação aqui. Então, ela é uma equação complicada, mas que toda a informação que a gente precisa está contida ali, a gente só precisa olhar para ela. Não precisa plotar a equação. E ela depende da temperatura, tem uma dependência no T ali. Então, é exatamente da mesma forma. Ok. Perfeito. Então, agora, a gente tem uma descrição para o nosso problema, fazendo esse processo aqui de quantização. Então, o Planck ganhou o Prêmio Nobel de 1918 por causa disso. A gente costuma considerar que esse é o início da mecânica quântica. A gente utilizou ali a ideia de termodinâmica, das partículas desse objeto aqui, ele está em equilíbrio termodinâmico no momento em que ele está emitindo, e um objeto em equilíbrio termodinâmico, então, quando ele é um corpo negro, ele vai sempre emitir com algo parecido com isso. Então, se a gente pudesse observar a radiação que vem do nosso corpo, só a radiação que vem do nosso corpo, não aquela que é refletida pelo Sol, nós também deveríamos ter uma curva como essa daqui, só que o nosso pico de radiação deveria estar na região do infravermelho. O pico do Sol está na região de 6.000 graus Kelvin, que é na região do visível. Então, o Sol se comporta relativamente bem, como se fosse um corpo negro. Mas a gente tem um problema. O problema é que a gente fez essa quantização meio que no desespero e não tem nenhuma razão para isso acontecer. E o Planck, ele não pensou, o que isso aqui, qual é a relação disso aqui com a natureza? Então, o que ele imaginava era que, dado o meu objeto, isso aqui estava associado ao fato de que as partículas que estão emitindo, que são os objetos que estão oscilando ali na parede do meu recipiente, eles estão fixos a emitir só nessas radiações. Então, tinha alguma coisa a ver com como que os objetos estão presos nos átomos. O que não é verdade. Não tem nada a ver com isso, porque independe do tipo de material, independe do formato do material, a relação é sempre a mesma. Só está associado à temperatura.
Então, tinha um problema aí para ser resolvido, mas a gente considera que, né, foi um primeiro grande passo, que foi a ideia de fazer uma cotização. Ok, então vamos agora, né, fazer a pergunta que o Einstein se fez quando ele resolveu atacar um outro problema que vai colocar de vez, né, a ideia de quântico na nossa cabeça, que era se a luz é realmente uma onda. Né? E a maneira de responder essa pergunta é através de um novo experimento. É um experimento que a gente chama de efeito fotoelétrico. E do mesmo jeito que esse experimento do corpo negro é um experimento relativamente simples, né, que a gente está fazendo é esquentando um objeto, o experimento do efeito fotoelétrico também é um experimento relativamente simples. Basicamente, né, o que consiste nesse experimento? Significa que o Hertz, ele pegou radiação, luz, e nesse caso, luz no visível, e você joga em cima de um certo material, por exemplo, um metal. Né? Então ele jogava a luz no metal, e ele observava que coisas estavam saindo desse metal. Né? Coisas que geravam uma corrente elétrica. Né? Note que, nesse momento, né, a descoberta do elétron tinha acabado de ser feita. O elétron foi descoberto em 1898. Né? Então, a gente está acabando de descobrir que os átomos, né, ou a matéria é formada por coisas, né, que você pode tirar de lá, e uma dessas coisas são os elétrons. Então, a gente conhecia, né, que a gente estava arrancando coisas do material. Essas coisas eram carregadas porque geravam corrente elétrica, mas a gente precisava, então, entender, né, o que estava acontecendo. A gente vai ver por que a gente precisa entender e por que, né, de novo, usar uma teoria eletromagnética não é suficiente, mas a ideia básica desse experimento é essa. Você joga luz em cima de um material e elétrons, partículas carregadas negativamente, saem desse material. Por que esse experimento foi possível de ser feito ali no final do século XIX, começo do século XX? É por causa de uma grande evolução que está associada à luz elétrica. Né? Aí chega um choque geracional, né? Então, assim, durante toda a minha infância, né, a gente tinha a luz, né, uma lâmpada, era uma lâmpada de bulbo com um filamento de tungstênio. Hoje em dia elas estão caindo em desuso, né? Hoje em dia, ou a gente tem lâmpadas até mesmo essas lâmpadas que eram lâmpadas fluorescentes estão sendo substituídas por... Essas daqui são lâmpadas de LED já, né? Não são mais lâmpadas fluorescentes. Então tudo está sendo substituído por LED por questões de economicidade. Mas antigamente você tinha, né, a lâmpada, era basicamente, né, você tinha um filamento de tungstênio numa câmarazinha de vidro que tinha vácuo. Né? E por que vácuo? Porque quando você passa uma corrente elétrica aqui, o tungstênio começa a ficar incandescente, mas como tem vácuo, você não tem uma reação de oxidação, você não oxida o tungstênio, então ele não queima, e portanto ele fica só incandescente e irradia. Então é interessante porque, né, o que a gente tem é, basicamente, de novo, um corpo negro. Por que a lâmpada
incandescente é extremamente ineficiente? Ela emite calor. Por que a lâmpada fica quente? Oi? Muita energia no metal, exatamente. Porque é a resistência que a gente precisa, né? Para fazer ele mais... Mas vamos pensar assim, se ele é um corpo negro, né, então ele tem essa curva aqui. Certo? Onde está a região do visível? É. Então a região do visível, isso aqui é praticamente infravermelho, o pico dele, né? Então a região do visível está aqui. Então vejam que tudo isso aqui está sendo perdido, principalmente na forma de calor. A gente está aproveitando para iluminar nessa região aqui. Né? E o resto, então ele é extremamente ineficiente porque a lâmpada deveria servir não para esquentar. Pode falar. Ah, porque a intensidade aqui é tão grande que você não está vendo, você não consegue distinguir entre o máximo e o mínimo. Mas é uma boa pergunta. Por que a gente vê o Sol branco, né? Se o Sol tem essa distribuição, né, na região do visível a curva é mais ou menos assim, né? Por que a gente vê o Sol praticamente branco se ele é meio abaulado, assim? É porque a intensidade é tão grande que, obviamente, não dá para fazer a distinção entre o máximo e o mínimo também. Além disso, tem efeitos na atmosfera, etc. Mas, assim, se você estivesse no espaço sideral, você veria o Sol branco. Né? Não dá para distinguir as cores. Ok, então a gente tem essa curva aqui, né? E ele é extremamente ineficiente. Então, obviamente, que você passar para uma lâmpada que é muito mais eficiente do ponto de vista energético é interessante, né? Então, a gente está aposentando esse tipo de lâmpada aqui por causa disso. Mas, basicamente, né, você teve um grande avanço tecnológico, não só na ideia de construir um objeto como esse, que permitiu que a gente iluminasse, né, eletricamente, né, ruas e casas, mas a gente aprendeu a fazer vácuo dentro dessas regiões. Tá? Então a gente aprendeu a fazer tubos que têm vácuo dentro. Então, se a gente aprender a fazer tubos que têm vácuo dentro, a gente pode começar a fazer experimentos como esse, né, no qual você joga luz sobre um material e esse material, então, a gente começa a perceber que saem coisas desse material, que a gente coleta ali no final. E como é que a gente sabe que aquilo que está ali no meio saiu daquele material? É que como tem vácuo, não tem mais nada além do que saiu do material. Então, esse é o ponto importante aqui. Né? Então, a gente consegue, utilizando esses tubos, que a gente chama de tubos de raios catódicos, né, fazer esse tipo de experimento. E aqui, de novo, né, uma coisa datada, aquela TV de tubo, ela nada mais é do que algo semelhante a isso aqui. Você tem um tubo que tem vácuo, que você, de alguma forma, faz com que partículas saiam de um lado e batam na tela numa certa posição para você construir sua imagem. Então, é essencialmente a mesma ideia. Ok, então o que o Hertz fez? Né? E note que ele estava fazendo esses experimentos antes da descoberta do elétron, né? Então, é onde a gente começa a pensar que existem coisas saindo do material, a gente não sabe exatamente o que é, mas esses objetos a gente sabe que são carregados e que geram corrente elétrica. Né? Então, você faz esse experimento na primeira vez em 1887, mas a gente só vai descobrir como interpretar esse experimento depois que o elétron foi descoberto, né? E depois da ideia do Planck de quantização. Então, a gente tem que passar de 1900 para poder entender um experimento que ficou essencialmente 18 anos sem explicação. Então, voltando, né, a gente joga luz nesse cara, aí a gente tem um circuito elétrico que é assim. A gente tem o nosso tubo,
alguma coisa vai sair daqui, os nossos elétrons, né? E aí a gente coloca uma bateria. E essa bateria, a gente pode mudar a voltagem dessa bateria. E a gente mede, junto com essa bateria, a corrente que está passando. Então vejam que, se eu não jogar nada, eu tenho uma voltagem, mas se eu não jogar luz, né, não vai sair elétrons daqui, então eles não cruzam para cá, eu não fecho o meu circuito está aberto. Quem não viu circuitos elétricos ainda? Tá, beleza. Então aqui, basicamente, o que a gente tem um circuito elétrico. Um circuito elétrico, tipicamente, é formado por... Então vocês vão ver, né? Você tem uma fonte de voltagem, uma pilha, né? A gente pode medir corrente de alguma forma, que é o quanto de elétrons por segundo, né? A carga por segundo que está passando pelo meu circuito. E a gente tem, tipicamente, algum outro dispositivo ou mais dispositivos. Poderia ser, por exemplo, uma resistência. Um exemplo de resistência é a lâmpada. Outro exemplo de resistência é aquilo que tem no chuveiro, a resistência elétrica do chuveiro, que tem é exatamente a mesma coisa, só que com um objetivo diferente. Ali você tem o objetivo de esquentar a água. Então ali você está sendo relativamente eficiente, porque você está exatamente emitindo nessa região aqui. Então você está transferindo energia da sua resistência para a água, para esquentar a água. Então, você pode ter um resistor, você pode ter um outro dispositivo que a gente chama de um capacitor, e existem outros dispositivos elétricos, né, relativamente simples, que estão dentro de dispositivos eletrônicos, e tem outros mais complicados, como o transistor, que a gente vai ver, né, em uma das nossas aulas mais para frente. Mas, basicamente, né, a gente muda a voltagem, então mais ou menos carga vai passar por esse dispositivo aqui. Se o fio tiver rompido, né, não tem como a carga passar. Isso significa, então, que não importa qual é a voltagem que eu coloco aqui, a corrente vai ser igual a zero. Então é isso que a gente tem aqui. Então aqui tem vácuo. Se eu não jogo radiação em cima do meu material, os elétrons não vão ter como sair daqui para cá. Eu não vou tirar elétrons do meu material e, portanto, não vai ter corrente. Então a corrente é zero se eu não jogar a radiação. Aí o Hertz foi lá e ligou uma lâmpada monocromática de uma certa cor. Então cor corresponde à frequência. Então luz de uma certa frequência. E aí ele olhou, né? Ele ia lá e media, né, mudando a voltagem, dado que eu estou jogando luz, qual que era a corrente. E aí ele observou que quando ele jogava luz, coisas deveriam estar saindo desse material e chegando até aqui. E essas coisas têm que ser carregadas. Por que essas coisas têm que ser carregadas? Porque aplicar uma voltagem significa acelerar cargas. Se você aplica uma voltagem em um objeto que não tem carga, nada vai acontecer. Uma voltagem é essencialmente aplicar uma força elétrica, força coulombiana. Então, tem que ter carga. Então, o meu objeto que está saindo daqui tem carga, né, e tem alguma coisa saindo. Ok, e a curva que ele observa, conforme ele vai mudando a voltagem, é aquela curva ali. Então essa curva, ele joga a luz, né, e muda a voltagem, e a curva tem essa cara. Então aqui é voltagem zero. Aí a primeira pergunta é, por que mesmo com voltagem zero, e essa aqui é a corrente, por que mesmo com voltagem zero, eu tenho corrente diferente de zero?
Pode falar. Como assim? De novo, vamos lá? Uhum. Isso. Não tem contra-vontade aqui por enquanto, porque contra-vontade, porque a voltagem é zero. Então não tem. Contra-vontade seria aplicar. Então vamos pensar assim, né? Voltagem positiva, aqui nesse caso, significa que eu estou forçando os elétrons a ir nessa direção. Tá? Voltagem negativa significa que eu estou forçando os elétrons a ir nessa direção aqui, voltar para dentro do material. Né? Então, aplicando V igual a zero, eu ainda tenho uma corrente. Isso implica o quê? Implica que, de alguma forma... Você quer falar? Isso. Qual é a fonte de energia? A luz. Então, na verdade, a luz está sendo absorvida e os elétrons, então, saem com algum tipo de energia, que nesse caso é que tipo de energia? Cinética. Quem falou? Beleza. Então, ele sai com energia cinética, significa que ele está andando e ele vai chegar aqui, mesmo que você não está aplicando uma voltagem. Ou seja, você não está fazendo com que um elétron, né, forçando o elétron a vir para cá, de alguma forma ele está sendo saído daqui da placa já com energia cinética. Então, em V igual a zero, ele já observava algum tipo de corrente. Isso aqui a gente chama de fotocorrente, né, porque a corrente já é gerada pelos fótons. Que a gente está dando um passo à frente dizendo que a luz é formada por fótons. Né? Ok, então ele observou esse fenômeno. Ele observou também que, obviamente, conforme ele ia aplicando agora uma voltagem negativa, ele já não via mais corrente passando. Chegava uma hora em que acabava a corrente. O que significa esse momento em que tem uma corrente zero? Lembrando que, né, um circuito, se eu pegar e inverter a voltagem, só significa que as cargas vão estar girando na direção contrária aqui, nesse caso. Né? Pode falar. Isso. Então, de alguma forma, né, o que está acontecendo é, os elétrons estão indo para cá, mas eu estou forçando os elétrons a voltarem. Então, existe uma voltagem no qual os elétrons saem com uma certa, estão vindo aqui com uma certa energia, mas a voltagem vai parando esses elétrons até que eles parem completamente. Então, é uma voltagem de freagem. Né? Então, o momento em que chega em zero, significa que toda aquela energia que foi transferida para os elétrons vindo da luz, agora foi cancelado pela voltagem. Então, eles pararam. Então, é uma voltagem de parada. Mas, a gente vê que satura. E eu vou deixar esse ponto para frente, né? Mas esse é um ponto fundamental. Então, ele para de crescer. Então, de novo, a gente tem esse processo de sair a carga. Né? Um ponto importante aqui é que, imagina o seguinte, se os elétrons estão no material, de alguma forma, né, a gente imagina que eles não gostam de sair desse material. Né? Veja, a matéria tende a ser neutra. Então, se a matéria tende a ser neutra, significa que se você tenta fazer ela ficar carregada, tem que dar uma certa energia para ela. Então, mesmo quando eu jogo luz ali, né, eu imagino que eu tenho que dar uma certa energia primeiro para arrancar o elétron, e depois o que sobrar da energia é que vai virar energia cinética. Então, tem um pedacinho de energia ali que eu tenho que entregar para o material para poder arrancar o elétron. Ok, tendo dito isso, né, vamos agora tentar entender esse processo, né, de maneira um pouco mais quantitativa. Então, o primeiro ponto, né, é que a gente pode se perguntar como é que
é a dependência da corrente que eu estou medindo, né, que corresponde à energia cinética dos elétrons, né? Porque, veja, quanto mais rápido os elétrons estão indo, mais elétrons por unidade de carga, né, deveriam estar passando por aqui, por unidade de tempo, deveriam estar passando por aqui. E, portanto, né, maior deveria ser a minha corrente. Eu me pergunto, ok, então qual que deveria ser a dependência da energia cinética com a intensidade da luz? E aí eu imagino o seguinte, se eu for colocar esse problema do ponto de vista de uma onda eletromagnética, né, intensidade da luz significa uma luz mais potente. Então eu aumento a intensidade da luz, aumento a potência da minha luz incidindo sobre a placa. Então eu imaginaria que mais energia está sendo transferida para a placa e, portanto, maior deveria ser a energia cinética dos elétrons que estão saindo daqui. E como que a gente mede a energia cinética dos elétrons? Exatamente dizendo quando que eles param. Porque agora eu tenho uma medida aqui com essa voltagem de parada, que me diz, com essa voltagem eu paro um elétron. Então, só para colocar isso na forma de equação, E vezes V é a energia da minha bateria que está sendo dada para um elétron, né, a carga do elétron aqui, vezes a voltagem aplicada, tem que ser igual à energia cinética daquele elétron, né? Então, ou seja, toda a energia no início tem que ser igual à energia no final. Então, a energia que o elétron sai, qual é a equação da energia cinética? Oi? Isso. Isso. Então, 1/2 de mV ao quadrado. Então, energia no início tem que ser igual à energia no final. Então, a energia que eu dei para parar, né, vai estar toda armazenada agora no campo elétrico, na voltagem. Então, E vezes V é igual à energia cinética no início, quando ele estava aqui começando, né, quando ele acabou de sair do meu material. Então, com essa informação, porque eu posso mudar a voltagem, então, quando não tiver mais corrente, significa que a voltagem vai ser igual à energia cinética. Então eu sei qual é a energia cinética dos meus elétrons quando eu jogo luz em cima do meu material. E aí eu esperaria então que quanto mais energia, mais intensidade eu jogo em cima do meu material, né, maior deveria ser a energia cinética do meu material, dos elétrons que estão saindo dali. O ponto é que eu aumento a intensidade e esse cara aqui não se move. Ele não muda de lugar. Ou seja, aquela equação ali vale, não importa a intensidade da luz. É a mesma equação. Então, a velocidade do elétron, a energia cinética do elétron que está saindo, não muda. Existe uma mudança. A curva, agora, ela faz assim. Se eu aumentar a intensidade. Então, ok, então eu imaginaria que a energia que está sendo depositada é proporcional à intensidade, né? Então, luz de maior intensidade representa maior energia. Pode falar. Eu aumentei a intensidade da luz. Então, eu peguei a luz verde. Continua sendo luz verde, mas eu aumento a intensidade da luz, né? Então, fica mais potente. Basicamente, é isso que eu fiz. E aí aumentou. E se eu diminuir, ela diminui, né? Então, eu esperaria que, quanto mais intensidade eu jogar, mais energia está sendo absorvida e, portanto,
né, maior deveria ser a energia cinética dos meus elétrons. Mas não é isso que acontece. Então, a energia cinética máxima continua sendo igual à energia que é dada pelo campo elétrico, que é a carga do elétron vezes essa voltagem de parada. Ok. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, né, é que se eu aumento a intensidade, aumenta a curva desse jeito aqui. Então, ele tem o mesmo ponto de inicial, mas eu aumento a corrente que está passando pelo material. Então, tem mais carga por segundo passando no meu circuito. Isso é verdade. Então, aumento a intensidade, tem mais carga por segundo. Mas a única coisa é que essa carga por segundo tem a mesma energia cinética. Tá, então esse é o primeiro ponto. Ponto 2. Quanto tempo demora para eu jogar a luz no meu material e o elétron sair? Então a ideia é a seguinte: eu pego o meu material, começo a incidir radiação sobre esse material, e eu posso imaginar alguma coisa como a gente sair no sol, né? Então você sai num sol quente, no começo você fala, está quente, mas está ok. Aí você começa a ficar lá e começa a ficar cada vez mais quente, você começa a cada vez mais sentir na sua pele o sol absorvendo, né? Então sua pele vai ficando cada vez mais quente, aí chega uma hora que se torna insuportável e você sai do sol. Então, tendo isso em mente, a gente poderia pensar algo semelhante, né? Eu posso me perguntar, liguei a luz, quanto tempo demora para eu começar a ver corrente? Ou seja, quanto tempo demora para que eu liguei a luz, pensando que eu sei qual é essa distância, quanto tempo demoraria aqui, eu posso calcular quanto tempo demorou para eu vou jogando energia ali e o elétron sai. Então eu imaginaria isso, né? Eu imagino que ele vai absorvendo energia e sai um elétron. Vai absorvendo, próximo elétron. E assim por diante. Então você joga uma luz de baixa intensidade para ver esse efeito, né? Agora medir corrente. Né? E você esperaria então que existisse um delay entre ligar a luz e o elétron sair. E o que esse experimento mostra é que, na verdade, não é assim que funciona, né? Dada a capacidade experimental na época, né, eles perceberam que praticamente não tinha intervalo nenhum entre a incidência da luz e o elétron sair do material. Então você tinha aí mais um problema, né, na sua explicação. Por outro lado, aqui vem o ponto mais importante da nossa descrição. E se eu mudasse a cor da luz? O que eu deveria esperar? E aí eu esperaria o seguinte, que não deveria haver nenhuma relação entre a cor da luz e a característica dessa curva aqui, né? Desde que eu tivesse luz de intensidade suficiente. Então, desde que eu tivesse luz de intensidade suficiente, eu deveria sempre ver uma curva como essa. E não deveria ter relação com a potência de parada. Porque, veja, eu esperaria que a intensidade da luz, a energia que está sendo absorvida, está relacionada à intensidade da luz, e não à frequência da luz, à cor da luz. Então, esses dois pontos são fundamentais. Só que, quando a gente vai fazer o experimento, e a gente olha para
para a dependência da frequência de ter ou não ter corrente, né, o que acontece é que eu vou pegando a minha frequência, né, e vou diminuindo a frequência. Diminuir a frequência significa levar cada vez mais para o vermelho, né? Então, aumentar o comprimento de onda. Então, diminuindo a frequência, eu vou indo cada vez mais para o vermelho, e aí chega numa certa frequência da luz, que não importa o que eu faça, qualquer coisa abaixo daquela frequência não tem mais curva, não tem mais corrente. Não importa o que acontece, não consigo mais obter alguma coisa que tenha essa cara aqui. É zero, sempre. Ser zero sempre significa que eu estou jogando luz aqui, com qualquer intensidade, mas abaixo daquela frequência, né, então, naquela cor, não tem mais elétrons saindo do material. E lembrando, né, eu imaginava que eu jogo energia, né, jogo fótons, jogo luz no meu material, ele vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo, e num dado momento ele consegue extrair um elétron. E isso não é o que acontece. Então a gente tem um problema, né? E esse é um problema sério da nossa descrição, né? Então, abaixo daquela frequência não tem mais elétron saindo. Então a gente tem uma frequência que é característica, e essa frequência de corte, né? Frequência abaixo da qual não tem mais corrente, né? Podemos falar assim, corrente, não tem mais corrente, depende do material. Então, essa frequência aqui, ela tem uma dependência com o material. Então, um material tem uma frequência de corte, né, X, outro material vai ter uma frequência de corte Y. Mas não depende da luz que está caindo ali. Então, abaixo daquela frequência, não tem mais. E qual que é a dependência da energia cinética do meu material conforme eu vou variando a frequência da luz? E, de novo, a energia cinética do material eu posso medir dessa forma aqui, né? Então, eu mudo a cor da luz e vejo qual que é a frequência de parada dos meus elétrons. Então, eu imaginaria que não deveria haver uma relação, porque a gente espera que a energia deveria estar associada à amplitude, né, ou à intensidade da luz. Então, a luz sendo uma onda, isso significa, né, a altura da onda. E o que a gente vê é que tem uma dependência. Na verdade, conforme a gente aumenta a frequência, então, frequência aumenta, isso significa que a energia cinética, como é que vocês chamam a energia cinética? Qual é a letra? T, K. Hã? EC. EC. Tá bom. De vez em quando vai aparecer K, vai aparecer T. Eu vou tentar mudar nos slides, mas é a mesma coisa, né? E aí pode confundir com temperatura. Aí eu explico quando for e quando não for, mas eu vou tentar mudar isso durante as aulas. Então esse é o jeito que a gente normalmente chama a energia cinética, dependendo da área da física. Ok, então a energia cinética vai aumentar quando a frequência aumenta. Então, de novo, né? Tem muita coisa errada aqui. Muita. Muita. E em 1905, o Einstein, em um dos trabalhos né, desse período,
propõe uma explicação para esse fenômeno. Só um parênteses aqui, né? Então, o Einstein publicou 5 trabalhos bastante importantes nesse momento. Todos os 5 provavelmente mereceriam um prêmio Nobel. Dentre eles está o da relatividade restrita e esse do efeito fotoelétrico. E o Einstein foi nomeado para o prêmio, né, a partir de 1905, todos os anos até 1921. Sempre pela relatividade restrita, mas havia bastante restrição, né? Naquele momento as pessoas ainda questionavam muito se ela era verdade, né? E aí, em 1921, propuseram que ele ganhasse em função do efeito fotoelétrico, né? E aí, imediatamente, ele recebeu o prêmio Nobel. Então, ele recebeu o prêmio Nobel não pela relatividade, mas pelo efeito fotoelétrico. Em um ano ele foi nomeado pelo movimento browniano, que também é um trabalho super importante, mas que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas que também mereceria, eu acho, na minha opinião, o prêmio Nobel. Então, é alguém que provavelmente poderia ter ganho pelos seus trabalhos mais de 5. Ok, então qual que é a ideia, né? Qual que é a ideia mental do problema do efeito fotoelétrico? E a gente pode imaginar o problema, né, pensando da seguinte forma. Então, o material é como se fosse um poço com uma certa altura h. Né? E o que a gente tem, né, é que, de alguma forma, você está dentro desse poço com um conjunto de bolas, né, e você quer tirar essas bolas de dentro do poço. Então, você vai ter que ganhar, né, da energia potencial gravitacional do poço. Né? Então, você precisa dar uma certa energia para a sua bola, para ela sair do poço. E essa energia, obviamente, se a bola vai estar em movimento, você tem que entregar para ela uma certa quantidade de energia cinética, né, para o poço. E a ideia, então, é tirar essas bolinhas de dentro do poço, dando energia cinética para elas. Ok, a primeira pergunta, né, e se eu der energia cinética saindo ali do poço que for menor do que a energia potencial? Qual que é a energia potencial? mgh. Então, se a energia cinética que eu entrego para a bola for menor do que mgh, ou igual nesse caso, né? Bem igual, aí ela para bem ali, né? Se ela for menor, ela volta. E se ela for maior? Aí ela sai. Ela sai com que energia cinética? Oi? Então, vamos supor, essa aqui é a energia cinética inicial. Qual vai ser a energia cinética final da bola? Isso, então a energia cinética final vai ser o balanço energético, porque eu entrego uma certa quantidade de energia para o campo gravitacional, mas eu tinha um excesso de energia cinética, e esse excesso de energia cinética é o que vai sobrar. Então a energia cinética final vai ser igual à energia cinética inicial menos mgh. E aqui é importante porque a gente vai estar sempre falando de conservação de energia. Significa que, de alguma forma, a energia no começo vai ser igual à energia no final. Coisas carregam energia. Nesse caso aqui, né, eu entreguei energia para o meu chute, inicialmente, e ele passou, né, ele entregou uma certa quantidade de energia para o campo gravitacional, para vencer a energia potencial gravitacional, e aí o que resta é o que ele tem de energia cinética para poder se mover. Ok, então, né, no metal,
a gente tem mais ou menos a mesma coisa, né? A gente tem um material aqui, onde estão os elétrons, né? E a gente vai aprender que os elétrons eles estão em níveis de energia, né, que vão subindo até um certo ponto aqui, né? E a gente precisa dar, de alguma forma, um chute nesse elétron, nessa partícula, para ela poder sair. E aí é interessante o seguinte, se eu pegar e estiver dentro do meu buraco, né, e ficar dando chutinhos fraquinhos na minha bola, eu vou conseguir tirar minha bola de dentro do buraco? Independentemente do número de chutes que eu der, eu nunca vou conseguir tirar minha bola de dentro do buraco. Ela vai subir, voltar para o meu pé, subir, voltar para o meu pé, subir, voltar para o meu pé, e nunca vai sair de lá. Então, por quê? Porque para cada chute corresponde a uma bola, então eu tenho que dar um chute forte o suficiente para tirar aquela bola de dentro do buraco. Aqui é a mesma coisa. De alguma forma, eu preciso dar um chute mínimo para tirar esse elétron de dentro desse buraco. E é um chute. Não são vários chutinhos pequenos. Então, o conceito é mais ou menos o mesmo, né? Aí eu tiro esses elétrons de dentro do buraco, e os elétrons que eu vou tirar são os elétrons que estão ali mais para fora. Então, né, se vocês viram em química, quando a gente pensa em uma reação química, né, os elétrons estão em camadas, a gente vai ver isso na próxima aula, os elétrons do seu átomo estão em camadas, né, a gente sempre tira o elétron da camada mais externa, porque esse é o elétron mais fácil de ser removido, né. Os elétrons mais internos eu preciso de muita energia para remover, né. A gente faz isso, por exemplo, utilizando o raio-x. Raio-x é uma forma de você conseguir explorar os elétrons das camadas mais internas, né? Mas aqui a gente está jogando luz visível, então os elétrons que a gente está tirando são os elétrons que estão ali mais fáceis de serem removidos, que é o equivalente aos elétrons da camada mais externa. Ok. E, então, se a gente pensar dessa forma, né, essa energia que eu preciso entregar para um elétron, para remover esse elétron, é exatamente aquela energia que eu chamei de função trabalho, né, que está associado à energia que eu preciso dar para remover um elétron do meu material. Então, é basicamente isso. Eu vou dar um nome para ela, né, chamando de função trabalho. Mas é basicamente isso. É a energia mínima que eu preciso para tirar o meu elétron do material, que é o equivalente aqui à altura do meu buraco. Um material tem uma função trabalho, outro material diferente tem outra função trabalho. Tendo tudo isso em vista, o que o Einstein pensou? O Einstein falou o seguinte, olha, então eu vou pensar num problema para o efeito fotoelétrico da seguinte forma. Luz cai sobre o meu material e energia é transferida para esse material de tal forma que elétrons saem. E eu vou fazer isso um por um. Então, de alguma coisa de luz incide sobre o meu material e isso é energia para arrancar um elétron. E eu vou fazer um balanço energético aqui. Então, a energia do chute, que eu vou chamar aqui de EF, ele vai ter que ser igual a energia para arrancar o elétron, mais a energia que sobra, que é a energia cinética do elétron depois que ele é arrancado. Vocês chamaram de EC. Então, essa aqui é a energia cinética. Essa é a função trabalho. E esse cara aqui, ele falou, olha, isso aqui é um chute. Um chute significa que a luz, agora, tem que ser pensada não mais em termos de ondas, onde você vai absorvendo continuamente,
mas em termos de um objeto que se comporta essencialmente como se fosse uma partícula. Ou seja, o elétron ali, ele absorve essa entidade e ele ganha a energia dessa partícula, né, e sai, então, né, vence a função trabalho e sai com uma certa energia cinética. Então, a luz, na opinião do Einstein, é formado por quântons de luz. E aí ele fala assim, bom, tem o trabalho lá do Planck, onde ele vê algo semelhante, ele associa a energia da radiação a HF, ou seja, está associando energia a H vezes frequência. Então tem agora uma relação com frequência, e eu vou usar isso na minha equação. Então eu vou colocar que H vezes F, que é a energia que está sendo dada por um quantum de luz, é igual à minha função trabalho mais a energia cinética, 1 meio de mv ao quadrado. Aí posso só reorganizar, porque o que está saindo, né, no final é isso aqui. Então, no final, a energia cinética dos elétrons vai ser dado por função trabalho menos HF. Ao contrário, desculpa. E aí, vejam que é uma equação extremamente simples, né? E a única coisa que a gente fez foi balancear as energias. Mas aqui tem uma suposição extremamente forte, que é dizer que a energia que está incidindo aqui corresponde a um quantum de luz. Legal. Então, a gente está dizendo que esse chute, né, é dado por esse quanta de luz, então a gente associa, né, o quanta a uma partícula. Então a gente está dizendo agora, né, que não mais a luz é formada por ondas, né, é uma onda, mas é partícula. Como que a gente recupera, né, a ideia de onda? É dizer que a onda eletromagnética que a gente observa é formada por um grande conjunto desses fótons. Então, todos eles juntos. Porque veja que daí, né, a intensidade da luz não está mais associado à energia. Quer dizer, de certa forma está, mas não está mais associada à energia, porque a energia está associada a um fóton. A intensidade da luz está associada ao número de fótons que estão chegando. E aí, por conseguinte, a energia, porque mais fótons significa mais energia, né? Porque cada fóton carrega uma quantidade de energia. Então a gente desconstrói a luz para dizer que a luz agora é formada por partículas. Ok. Será que agora, então, fazendo dessa forma, a gente consegue explicar o efeito fotoelétrico? Porque a gente precisa, né, tem essa teoria agora, né, uma proposta, e a gente precisa explicar o efeito fotoelétrico. E o primeiro ponto é, se a gente incide mais intensidade, significa mais fótons. Mais fótons, se para cada fóton a gente está tirando um elétron, mais fótons significa mais elétrons. Então, os elétrons estão saindo com a mesma energia cinética, né? Porque, veja, a única coisa que eu estou fazendo é dizendo que cada fóton vai ter essa energia. Se eu não mudei a frequência, eu só dei mais fótons, eu vou estar tirando mais elétrons. Mas eles têm a mesma energia cinética, cada um. Então, eu vou estar vendo uma corrente maior, não porque os elétrons estão se movendo mais rápido, mas eu estou vendo uma corrente maior porque tem mais elétrons passando ali pelo meu amperímetro, né, o meu medidor de corrente, por segundo. Então, a quantidade de carga por segundo que está passando é maior. Ok, então, check. Primeiro problema resolvido. Essa curva
aparece dessa forma. Da mesma forma, né, eu posso me perguntar sobre essa corrente de corte aqui. Né? Então, essa intensidade está resolvida. Eu posso me perguntar sobre esse ponto aqui. Né? Então, aqui a voltagem é a voltagem de parada. Aumentar o número de fótons, de novo, significa que a voltagem que está associado só a esse cara aqui, né, vai ser igual independentemente do número de fótons que estão incidindo no meu material. Então, a minha curva, ela é exatamente com essa cara aqui. De novo. Então, ótimo. A gente tem mesma descrição. Então, a descrição está dentro do que a gente estava esperando. Ok. E aí a gente pode se perguntar o seguinte: o que acontece se eu for diminuindo a frequência? O que acontece se eu diminuir a frequência? Então, esse número aqui vai diminuindo, né? Porque isso aqui é sempre, depende só do material. Não mudei o material, isso aqui é sempre igual, não importa o que eu faça. Oi? Isso aqui é a energia cinética dos elétrons que estão sendo liberados. Então, vou colocar EC do elétron. Eu vou diminuindo a frequência. O que acontece em um dado momento? Hã? Para de sair por quê? Nessa equação aqui. Como que eu vejo nessa equação que chega um ponto em que os elétrons param de sair? Isso. A energia cinética pode ser negativa? Não. Como que eu posso dizer que a energia cinética não pode ser negativa? O que implicaria a energia cinética negativa? Hã? A velocidade vira o quê? Hã? Exatamente. A velocidade vira um número imaginário, porque se eu for calcular a velocidade de uma grandeza negativa, eu vou cair numa raiz quadrada de um número negativo e eu não consigo fazer essa conta. Né? Quer dizer, consigo, mas eu vou obter uma velocidade que é imaginária, que não faz sentido físico. Então, isso significa o quê, para o nosso ponto de vista? É que essa equação deixa de ter validade. Por que ela deixa de ter validade? Deixa de ter validade porque, no fundo, eu não consigo tirar mais o elétron daqui. É como se o meu chute tivesse sido fraco demais. Se o meu chute é fraco demais, ele tenta sair, não consegue porque não vence a função trabalho e volta para dentro do material. Né? Então não é mais essa equação aqui que descreve esse processo físico. Eu estou me atrasando aqui, eu vou parar quando terminar esse aqui, só para... Né? Daí a gente continua amanhã. Mas isso aqui é um ponto fundamental. Né? Então a gente tem que existe uma frequência, que eu posso chamar de frequência de corte, né? Que abaixo dessa frequência não tem mais o elétron saindo. Não importa qual é a intensidade, porque não importa quantos fótons eu jogue, não vai sair mais elétron. Check. Então vejam que com essa descrição, né, a gente consegue resolver esse problema também. Mas a gente continua tendo um problema, porque veja que agora o que a gente está dizendo é a gente tem partículas. Como que uma descrição por parte de partículas permite que eu descreva fenômenos como interferência e a difração. Né? E aí o argumento primeiro é que quando você vai então para uma onda, né, você tem que retomar a situação clássica
Isso vai ser observado quando você tiver uma grande quantidade de fótons. Então, quando você tiver uma grande quantidade de fótons, em princípio, você tem algo que deveria se lembrar como uma onda. Mas, né, isso não é suficiente, aí a gente lança a mão de uma coisa. Quem já ouviu falar de dualidade de onda-partícula? Tá. Então a gente lança a mão de um argumento que é a ideia de dualidade onda-partícula. E a ideia é que, dependendo do experimento que você está realizando, a onda, né, ou a partícula, a luz, vai se comportar como onda ou como partícula. Né? E a gente para por aqui, mas eu vou dizer para vocês que eu espero que, até o final do curso, a gente tenha enterrado esse conceito. Porque eu acho que esse conceito atrapalha mais do que ajuda a compreender os fenômenos. E a ideia é que né, esse é um conceito que nos permite fazer analogias, mas o que a gente quer é ir além das analogias, e eu acho que ele impede a gente de compreender mais profundamente o que está em jogo. Então, vamos parar por aqui, mas a ideia é matar a dualidade de onda-partícula. E a gente se vê amanhã.